Bom dia! Hoje eu quero ler contigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 10 a 12, que diz assim: Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição. Essa história aqui dos bereanos nos ensina demais sobre como nós devemos nos comportar quando o assunto é o ensinamento do Evangelho, o ensinamento da Palavra de Deus. Porque hoje há muito emocionalismo na pregação da Palavra, do Evangelho, ao passo que também há muita deturpação da verdade das Escrituras. Pessoas são atraídas por uma boa retórica de alguém, são atraídas por uma fala bonita, emocional, mas não conferem com as Escrituras para saberem se aquilo que está sendo falado é de verdade a palavra de Deus, condiz com a palavra de Deus. E essas pessoas acabam sendo levadas por qualquer vento de doutrina, e as heresias estão aos montes por aí, atraindo muitas pessoas por uma mensagem sedutora, mas que não é a palavra de Deus. Os bereanos, eles tiveram 3 comportamentos aqui no texto que nós lemos, que nos ensina demais como deve ser o nosso comportamento. O primeiro comportamento deles foi coração aberto, grande interesse ao ouvir a palavra de Deus ser pregada. Eles não conheciam Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando ali na sinagoga deles, mas eles ouviram de coração aberto e com grande interesse. Esse é o primeiro passo. Quando alguém prega a palavra de Deus, nós devemos estar de coração aberto, porque coração fechado, barreiras, obstáculos, impedem com que a palavra de Deus chegue até nós e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Mas não pode parar por aí. O segundo passo que nós aprendemos com os bereanos é que eles examinaram, através das Escrituras, aquilo que estava sendo pregado. E isso nós devemos fazer, como eu acabei de dizer. Nós devemos examinar para não sermos levados pelas palavras bonitas, mas que não condizem com o Evangelho. Mas o terceiro comportamento dos bereanos, que nos ensina bastante, é simplesmente, depois de ter examinado, depois de ter com o coração aberto ouvido a mensagem, é crer. Se após o exame das Escrituras nós percebemos que aquela palavra vem da parte de Deus, é palavra de Deus, o próximo passo é simplesmente crer. Foi o que eles fizeram. Eles creram, tanto judeus quanto os gregos, quanto homens de alta posição, diz o texto que nós lemos. Ou seja, pessoas que geralmente têm mais dificuldades em crer, pessoas que têm a vida boa, a vida farta, pessoas que são intelectualmente capazes, esses geralmente têm mais dificuldade de crer no Evangelho. Mas os bereanos ouviram, examinaram e creram. A nossa fé não deve ser meramente emocional, mas também não deve ser meramente racional. Nós abrimos o coração, nós examinamos com a mente e nós cremos. E é essa fé que Deus espera de nós. Num mundo de tanta superficialidade, num mundo tão líquido em termos de valores, Deus espera de nós uma espiritualidade que cresce pela raiz e não pela superfície. E crescer pela raiz é examinar as Escrituras. É não crer tão somente por uma tradição que foi passada de pai para filho ou um bom discurso que está sendo pregado, mas crer com base nas Escrituras, que é a nossa única fonte segura de fé e prática. Então Deus hoje está convidando você, através desse devocional, a examinar mais as Escrituras, a ler a Palavra de Deus, a estudar a Palavra de Deus e colocar à prova o Evangelho quando ele está sendo pregado. Inclusive, esses devocionais que eu gravo todos os dias. Examine tudo que eu falo pelas Escrituras. Não creia somente porque achou a princípio uma boa palavra, mas que esses devocionais, antes de tudo, inspirem você a se apaixonar pela Palavra de Deus, a se interessar pela Palavra de Deus, a ler e amar a Palavra de Deus. Isso fará toda a diferença para a sua vida. Seja um bereano. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.